Fala planejadores e programadores de manutenção, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um negócio chamado toque, mas calma, não é aquele toque de ficar alinhando o controle com a borda da mesa ou de conferir se fechou o portão 3 vezes. Aqui o toque é outro, é a teoria das restrições e é basicamente que ela responde a pergunta assim muito simples, né? Onde está o gargalo que está travando o resultado? Porque, meu amigo, às vezes a empresa está cheia de gente correndo, reunião acontecendo, planilha aberta, SAP, cronograma bonitinho, supervisor nervoso. E mesmo assim, o serviço não anda, né? Aí você olha e pensa, tem alguma coisa errada nesse trem. E tem mesmo, né? A teoria das restrições, criada por, acho que é Eliyahu Goodhat, algo assim o nome dele, me perdoe a pronúncia, mas de uma ideia bem direta, todo sistema tem pelo menos uma restrição, ou seja, sempre existe alguma coisa a limitar o desempenho. Pode ser uma máquina, uma equipe, pode ser a falta de material, uma liberação que não sai, pode ser um equipamento parado, aguardando andaime, ou uma OS mal planejada. Né? Pode ser o famoso. Só falta uma coisinha, e essa coisinha fica segurando o serviço por 2 ou 3 dias. Na prática, o toque diz que melhorar tudo ao mesmo tempo nem sempre resolve. Às vezes você melhora 50 coisas, mas esquece justamente a única que estava travando o fluxo. E tipo, você quer aumentar a velocidade de uma fila do supermercado, colocando perfume na caixa, música ambiente, piso novo. Mas só tem um caixa aberto, né? O cara continua olhando para sua cara, né? Você pode decorar tudo, meu filho. Mas quem manda aqui sou eu, né? O problema, olha, eu te falo isso, né? Vamos trazer isso para a prática aqui na manutenção. Imagina uma parada, você tem várias frentes de serviços, caldeiraria, mecânica, elétrica, instrumentação, enfim, várias, tudo com um monte de atividade no cronograma. Aí o planejador monta aquele cronograma bonito, cheio de barras, caminho crítico, duração, predecessoras. Mas na hora da execução, a equipe de mecânica está parada. Por quê? Porque não liberaram o equipamento. Liberou o equipamento, agora não tem flange, chegou o flange, agora falta a junta, chegou a junta, agora falta o arqueador, chegou o arqueador, a PT venceu. Nesse momento, o planejador já não está mais planejando. Ele está praticamente exorcizando pendências, né? E aí que o toque entra. Ele ajuda você a parar e perguntar qual restrição é a principal agora. Porque talvez o problema não seja a equipe, não seja o cronograma, não seja a produtividade. Talvez o gargalo esteja na liberação, no suprimento, na inspeção, na duração, ou não, até mesmo na programação mal feita, né? Uma forma clássica de entender o toque é imaginar uma corrente. A resistência da corrente não depende do elo mais bonito, não depende do elo mais caro, não depende do elo pintado de amarelo no PowerPoint. Depende do elo mais fraco. Se um elo arrebenta, acabou a corrente. A manutenção é igual. Você pode ter uma equipe excelente, ferramenta boa, supervisão presente, cronograma muito bem feito. Mas se o material não chega, o serviço não acontece. Se a liberação atrasa, o serviço não acontece. Se a atividade predecessora não termina, a próxima também não acontece, né? Então, o toque ensina o seguinte: não adianta otimizar o que não é gargalo, enquanto o gargalo continua travando o sistema. É como colocar um motor de Ferrari em um carro sem pneu. Vai fazer barulho, vai chamar atenção, mas não vai sair do lugar. A teoria de restrições trabalha com uma lógica bem prática, geralmente explicada em 5 passos. O primeiro passo é você identificar a restrição. Aqui você descobre o que ele está limitando o resultado, né? Pode ser falta de mão de obra especializada, falta de material, excesso de emergência, baixa qualidade das ordens de serviços, atraso de liberação, falta de planejamento prévio, gargalo em uma oficina, ou um equipamento crítico indisponível, ou uma equipe sobrecarregada. É aqui onde o planejador precisa sair do achismo e olhar o dado, o fluxo e a causa real. Não é perguntar quem é o culpado, é perguntar onde o fluxo está travando. Porque o planejamento bom não é uma caça às bruxas. Planejamento bom é caça ao gargalo. Depois que você controla o gargalo, precisa tirar o máximo dele. Se a restrição é uma equipe especializada, por exemplo, essa equipe não pode perder tempo esperando material, procurando ferramenta ou guardando uma liberação. Ela precisa trabalhar no que realmente gera avanço. É tipo ter um soldador hiperqualificado, porém parado, esperando alguém para achar uma lixadeira. A empresa paga o profissional especializado para executar atividade crítica, não para participar de caça ao tesouro. O terceiro passo é subordinar
o restante é o gargalo. Este é um passo muito importante. Todo o restante do sistema precisa trabalhar para proteger o gargalo. Se a restrição é uma máquina, a programação gira em torno dela. Se a restrição é uma equipe, o planejamento precisa garantir que essa equipe tenha frente de trabalho liberada, material disponível e a documentação dela pronta. Na prática, é parar de empurrar um serviço para todo lado e começar a organizar o fluxo. Porque tem empresa que acha que a produtividade é todo mundo ocupado. Mas produtividade de verdade é o serviço certo avançando no momento certo. Parar não significa gerar resultado. Tem gente que passa o dia inteiro apagando incêndio, mas foi ela mesma que deixou a gasolina aberta. O quarto passo é elevar a restrição. Se mesmo explorando bem o gargalo ele continua limitando o sistema, aí você precisa elevar a capacidade dele. Pode ser contratar mais gente, treinar a equipe, comprar ferramenta, melhorar o processo, revisar um contrato, automatizar o controle, criar kits de material, melhorar a qualidade da OS, antecipar diligências. Aqui entra as ações mais estruturadas. Mas atenção, antes de sair comprando, contratando, fazendo mil mudanças, primeiro, entende se o gargalo está sendo bem usado. Porque às vezes a empresa quer contratar mais gente, mas a equipe atual perde metade do tempo esperando a liberação. Aí não é falta de gente, é falta de fluxo. E o quinto e último passo é voltar ao início. Quando você resolve uma exceção, outra pode aparecer. E está tudo bem. A melhoria contínua funciona assim. Você melhora um ponto, o sistema muda e agora outro ponto passa a ser o seu limitador de desempenho. E aí come qualquer uma parada de manutenção. Primeiro vai a inspeção, depois vira o material, depois vira uma inspeção, depois vira uma montagem, depois vira um teste, depois vira uma documentação. E o planejador precisa acompanhar isso bem de perto e o tempo todo, porque o gargalo é igual um boleto. Você resolve um e aparece outro. Agora vamos falar do que interessa. Como usar isso no seu dia a dia, né? Se estiver planejando uma atividade, acompanhando manutenção, faça algumas perguntas. O que está impedindo o avanço do serviço? Qual atividade, recurso, processo está segurando as demais frentes? Existe equipe parada esperando alguma coisa? Existe material crítico e sem previsão? Existe atividade que todo mundo depende dela para continuar? O cronograma mostra o caminho crítico. O cronograma só mostra o caminho crítico ou só está bonito para a reunião? Porque o planejador precisa enxergar o sistema como um todo. Não adianta só olhar para a atividade isolada. A manutenção é um fluxo. Uma coisa depende da outra. Se você não entender as dependências, você vira refém do improviso. E improviso demais custa caro. Custa hora extra, custa atraso, custa retrabalho, custa estresse, produtividade. E às vezes custa até confiança com o cliente. Agora vamos para um exemplo divertido. Pense em uma equipe tentando fazer um churrasco. Um corta a carne, outro acende churrasqueiro, um faz vinagrete, um vai comprar um carvão, uma cerveja. Agora imagina, todo mundo faz sua parte, mas ninguém comprou o carvão. A carne está temperada, a galera está com fome, o vinagrete está bonito, a playlist tocando. O tio lá já está contando aquela história na terceira vez já. Mas sem um carvão, não tem um churrasco. O carvão é restrição. Aí chega alguém e fala, vamos melhorar o vinagrete. Mas meu amigo, o problema não é vinagrete. O problema é que não tem fogo. Na manutenção acontece a mesma coisa. A empresa às vezes discute muito a produtividade da equipe, mas o gargalo está no planejamento, na liberação, no material ou na priorização. Antes de cobrar velocidade, veja se existe um caminho livre para andar. Então, resumindo, a TOC, ou Teoria das Restrições, é uma forma de pensar que ajuda você a identificar o gargalo do sistema e concentrar energia naquilo que realmente limita o resultado. Ela ensina que nem toda melhoria melhora o sistema. Melhorar algo que não é gargalo pode ser até bonito, mas talvez não gere resultado real. O segredo é encontrar um ponto que trava o fluxo e atuar nele com inteligência. No planejamento e programação de manutenção, isso é muito poderoso, porque o planejador bom não é apenas quem monta o cronograma, é quem entende o recurso, prioridade, dependência, restrição, risco e fluxo. E quem olha para a bagunça e fala, calma, vamos descobrir onde está travando. E quem descobre,